O Salmo 1, ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento espalha. Por isso, os perversos não prevalecerão no dia do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar? Paizinho, mais uma vez queremos te pedir, fala ao nosso coração, Pai. Pai, ajuda-nos a ouvir tua palavra, entendê-la e guardá-la em nossos corações, para que todos saiamos daqui, Pai, e todos que estamos ouvindo esta palavra possamos nos posicionar de tal maneira que teu nome seja em nós exaltado e glorificado. É a oração que eu faço a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, irmãos, o Salmo 1, ele é essa introdução ao livro dos Salmos, e introduz de maneira maravilhosa, não é? Tudo aquilo que nós vamos aprender aqui no livro dos Salmos. Quantos de vocês já leram todos os Salmos? Deixa eu ver. Muito bem. Os Salmos são um livro poético, né? São poesias. Um livro que reúne poesias, canções, e eles falam da vida do cotidiano nosso. Quando você lê o Salmo, parece que o salmista estava olhando para a sua vida, não é assim? E, de fato, quando a gente olha para esse primeiro Salmo, nós podemos aprender aqui lições preciosas para que eu e você andemos de tal maneira que o eterno e bom Deus se agrade de nós e a nossa vida na terra seja uma vida que vale a pena ser vivida. Então, esse Salmo, ele serve também como uma chave para nós entendermos a visão de Deus sobre a vida da pessoa que anda em justiça e o indivíduo, não é? Que vive uma vida ímpia. Então ele faz essa dualidade, e vale a pena a gente refletir, e olhando para dentro de nós, nos posicionarmos, que tipo de pessoa a gente quer ser? Um justo? Alguém que anda de acordo com a vontade de Deus? Ou um ímpio? Alguém que aborrece a Deus e tudo aquilo que é de Deus? Porque a forma como viveremos as nossas vidas vai determinar isto. E aqui faço um parênteses, não é? Pela manhã, estamos estudando o Sermão do Monte. Então, as mensagens que eu tenho pregado de manhã, eu tenho dado ênfase no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eles nos ajudam a perceber o que é que Deus espera de nós, como é que Deus quer que a gente se porte. Então, fica a dica aí de quais são as dicas que Deus nos dá para sermos alguém justo, que vive uma vida justa. Pois bem, fecha aspas, parênteses, vamos lá. Nesse salmo, então, nós aprendemos, né, porque o salmista apresenta aqui, duas escolhas claras. Primeiro, o caminho da bênção. Todo mundo quer ser abençoado, mas a questão é, estamos andando no caminho da bênção? E o caminho da maldição. O salmo, ele é muito claro. O salmista, ele diz, olha, tem esse caminho aqui, esse caminho é de bênção. Mas também existe esse caminho, um caminho de maldição. E aí a gente precisa escolher por onde queremos andar. Então não há um meio termo. Não, olha, eu não quero, eu quero um negocinho. Não tem. Ou você é justo, ou você anda com Deus, ou você é ímpio e você anda, não é, longe de Deus. Pois Jesus, certa feita, disse, aqueles que não são contra nós, estão a nosso favor. Então é isso. Não há meio termo. Então, neste salmo, nós vamos aprender sobre esse convite que está ali por Deus estendido através do salmista, nos levando a refletir sobre a nossa caminhada aqui na terra. Nós precisamos refletir sobre como nós vivemos a nossa vida, e não dá para deixar para amanhã.
A vida passa muito rápido. O autor da carta de Tiago, não é? Ele diz o seguinte: a vida é como um sopro, como uma neblina. Passa muito rápido. Ontem mesmo eu tinha 18 anos. E agora já estou aí. Reticências. 19, né, Arthur? Eu falei isso, alguns pensaram, e eu que já estou com, né? Pois bem, vamos em frente. A vida passa muito rápido. Então nós precisamos escolher que caminho nós queremos andar, né? Porque a nossa escolha vai definir como será a nossa caminhada, mas também como será impactada a nossa vida nas nossas escolhas diárias. Então eu quero olhar para o Salmo primeiro junto com você e ver como o salmista descreve o justo. E depois como ele descreve o ímpio. E ao final fazemos aqui um fechamento a respeito do caminho desses dois. Então fique comigo, por favor, e vamos considerar o caminho do justo. Esse caminho proposto por Deus. Esse caminho que o Eterno deseja que eu e você caminhemos por ele. Então, o Salmo começa com uma bem-aventurança. Todo mundo gosta de bem-aventurança, não é isso? Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Logo, o que o salmista está dizendo, olha, tem uma palavra de bênção. Nós já estudamos sobre as bem-aventuranças lá no Sermão do Monte. E bem-aventurado significa, inclusive, abençoado. O sentido da palavra é, além de feliz, abençoado. Então, esta palavra faz esta conexão. O salmista começa a dizer assim, olha, o justo, aquele que anda pelo caminho de Deus, o caminho correto, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz. E vale a pena a gente ouvir isto, porque muitas vezes estamos correndo atrás de felicidade efêmera, passageira, e o que o salmista está dizendo é que a verdadeira felicidade, a bênção verdadeira, nós encontraremos neste caminho de justiça. Então o justo é descrito aqui, não como alguém que simplesmente segue a multidão, mas como alguém que toma decisões conscientes sobre com quem se associa e como esse indivíduo vive. Então, justo é aquele que não vai atrás dos outros. Sabe aquela expressão, Maria vai atrás das outras? Justo não é Maria vai atrás dos outros. Pelo contrário, o justo, ele pondera, pensa e se posiciona. Mesmo que todo mundo esteja remando para uma direção, ele, peraí, deixa eu entender isso aqui. Do que é que se trata esta questão? O que isso implica para mim, para o meu relacionamento com Deus? Ele não simplesmente vai fazendo porque todo mundo está fazendo, mas ele é alguém que realmente valoriza obedecer a Deus. Então ele evita os conselhos errados, a convivência com aqueles que zombam de Deus e os caminhos que o afastam da verdade. Então perceba, irmãos, que o caminho do justo, ele é claro, ele é bem desenhado. E aí eu queria perceber com vocês, então, algumas características desse justo. Primeiro, o justo evita influências negativas. O salmista destaca 3 atitudes que o justo evita. Então fica comigo para você perceber quais são essas 3 atitudes que o justo evita. Primeiro, diz ele, não anda segundo o conselho dos ímpios. O justo não se deixa guiar pelos padrões deste mundo. Mas está todo mundo fazendo. Mas olha, não tem mais problema, né? Isso no passado era assim, mas agora não. Olha só, eu ouvi aqui um pregador na internet, ele disse que não tem mais problema isso. Perceba, o justo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ainda que tenha um pregador falando um negócio maravilhoso na internet. Você, peraí, o que a palavra de Deus diz? O que é que eu de fato preciso considerar? Então, o justo não anda segundo esses padrões do mundo, que muitas vezes estão em desacordo com os princípios de Deus. E a Bíblia já nos adverte, não dá para ser amigo de Deus e ser amigo do... Lembra dessa passagem? João nos ensinando, não dá para você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Ou você é amigo de Deus e por isso torna-se inimigo do mundo, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo, e se você é amigo do mundo, você então se torna
Até falar isso é ruim, não é verdade? Dá um mal-estar na gente. Mas as Sagradas Escrituras nos advertem a respeito disso. Então, irmão, o justo, ele já entendeu. Não dá para andar segundo o conselho dos ímpios, não dá para andar segundo o conselho daqueles que aborrecem a Deus, que detestam a Deus, que zombam de Deus, que se viram, não é, contra Deus. Não, não dá. O justo já entendeu isso. Quem é que está falando isso? Ah, é aquele indivíduo. Quem é aquele indivíduo? Não, ele é alguém que não crê em Deus, ele é alguém que detesta Deus, ele é alguém que prega contra Deus. E você vai ouvir o conselho dele. Ah, não, pastor, mas o conselho dele é bacana, é legal. Ele é um pensador aí, é um filósofo muito influente. Ele é uma pessoa muito ouvida. Os poderosos o ouvem. Mas será que esse conselho é o conselho apropriado? O justo, não tem dúvida. Opa, não. Se vem de lá, não pode ser coisa boa. Por mais que seja alguém que politicamente seja correto. Por mais que seja alguém que está oferecendo algo que a sociedade gosta e quer ouvir. O justo não anda segundo o conselho destas pessoas. E aí, você tem ouvido a quem? Quem são as vozes que você ouve? A segunda característica, né, segunda atitude que a gente percebe do justo, não se detém no caminho dos pecadores. E aqui, irmãos, é bom deixar em letras garrafais. Não significa que ele não anda com essas pessoas, não tem convívio com essas pessoas, até porque o Senhor Jesus espera que a gente esteja com essas pessoas para influenciá-las. O texto diz, não se detém, não para, não anda na mesma passada, no mesmo compasso destas pessoas. Então, o indivíduo, né, esse homem, mulher, esta pessoa que deseja ter uma vida justa, ele não caminha na direção do pecado. Somos todos pecadores, mas o pecado não é... Mas o pecado não é para o justo algo que ele quer inserir na sua vida diariamente, que ele quer faça parte da sua vida. Ele luta contra o pecado, ele com todas as suas forças, como diz o autor aos Hebreus, até o sangue, ou seja, até a morte, ele luta contra o pecado. Todo e qualquer homem, mulher de Deus, não é alguém perfeito, não é alguém infalível, mas é alguém que luta diariamente com todas as suas forças para não incorrer no pecado. Então a vida do justo, ela é marcada pela escolha da santidade, mesmo que isso seja difícil. Irmãos, é fácil ser santo? Sim ou não? Não é, irmão. Ser santo implica em a gente dizer não para a nossa carne. E a nossa carne quer o quê? Quer o pecado. Ela quer aquilo que é gostoso aos nossos olhos, aquilo que é prazeroso. Esta é a verdade. A nossa natureza humana, ela briga dentro de nós, porque ela quer manifestar aquele desejo diabólico, aquele desejo carnal, aquele desejo, não é, da natureza caída. É isso que a natureza humana nossa quer. Então, viver uma vida de santidade não é fácil. E aí eu quero enfatizar algo que eu entendo importante. Quando a Bíblia fala sobre santidade, ela está dizendo que a pessoa santa é aquela pessoa separada para uso exclusivo de Deus. Então, o santo não é aquela pessoa que tem a areolazinha, né, na cabeça, aquela pessoa infalível, porque tem muita gente que fica procurando essas pessoas na igreja. Olhe, não olhe para mim como se eu fosse alguém assim, porque eu não sou, irmão, você vai se decepcionar e não vai demorar muito. Eu, de fato, quero, desde que eu abracei a fé em Jesus, eu quero andar com Deus, eu quero aprender com Deus, mas todos os dias eu estou lutando contra a minha natureza que é má. Tem alguém que está junto comigo nesse negócio? Não. Mas uma coisa eu digo, irmãos, olhando para Cristo, seguindo para o alvo, eu vou lutando todos os dias contra a minha natureza má e pecadora. Então, o justo, segundo o salmista,
é esta pessoa que ele não para ali no caminho dos pecadores, né? Ele não para naquela passada e fica ali, não tem jeito mesmo, não consigo, não dá, sabe? Eu não consigo parar de falar palavrão, não consigo parar de ter pensamentos ruins, sentimentos ruins, desejos ruins, não adianta, esse negócio não é para mim não. Não. O justo é aquele que luta todos os dias com todas as suas forças, e ele busca a Deus em oração, em jejum, e ele está na presença de Deus, por quê? Porque ele quer de fato que o eterno e bom Deus possa ajudá-lo e capacitá-lo. Ele persiste, ele não vai desistir até cruzar a linha de chegada. Pois bem, a terceira e última atitude do justo é que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, ele não se detém no caminho, mas ele também não se assenta. O justo não se associa a pessoas que zombam de Deus e da sua palavra. Ele se afasta de ambientes que promovem a irreverência. Agora, irmãos, aqui é importante a gente entender isso. Por quê? Porque quando a gente vai estudar a vida de Jesus, a gente vê Jesus sentado, né, conversando, comendo com quem? Com os pecadores. Mas não são com escarnecedores. Porque escarnecedor é aquela pessoa que zomba de Deus. E aí, se você tem boa memória, você vai lembrar-se das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, quando Paulo diz o que sobre isso? Não se enganem, de Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, irmão, irmã, querido, querida, a pessoa que anda no caminho de justiça é alguém que não se detém na roda destes. Ele anda assim com pecadores, com pessoas como eu e você, que precisam conhecer da graça de Deus. A gente está lá com elas, a gente senta com elas, mas para falar do amor de Deus, como Jesus fez, do propósito de Deus, porque Jesus é o nosso exemplo maior e a gente tem que estar associado com essas pessoas, e a gente precisa estar com elas para influenciá-las, para levá-las, ou levar a elas a boa notícia. Mas nós não nos sentamos, nós não perdemos o nosso tempo com aqueles que escarnecem e zombam de Deus. Não vale a pena você gastar tempo com este indivíduo. Então, assim é o justo. Ainda, o justo se alegra na lei do Senhor. Se eu disse que o justo, ele anda no caminho do Senhor, não é? Ele também se alegra na lei do Senhor. Além de andar no caminho de Deus, ele se alegra com as leis de Deus, com os mandamentos de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus. Ele diz assim no verso 2: antes o seu prazer ou a sua alegria está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, não tem jeito de você andar num caminho de justiça se você não for apegado à palavra de Deus. Você não precisa levantar a mão, você não precisa se manifestar, mas eu queria que você respondesse para você: quanto tempo você tem gastado com a palavra de Deus? Sabe, irmão, tem muita gente que ainda não teve uma experiência profunda com Deus, porque ele não conhece a palavra de Deus. Ele não conhece a palavra de Deus. Aí, talvez você esteja sentado aqui me ouvindo, ou aí de casa me ouvindo: pastor, dá licença, desculpa aí, mas a Bíblia foi escrita por homens. Me diga qualquer escrito que existe que não foi feito por homens. Tem algum aí? Tem algum escrito que não foi homem que escreveu? Então, olha só um argumento tão... Mas tem muita gente nas igrejas ouvindo essas vozes. Por isso que, já falei, né? O justo não ouve as vozes erradas. Ouvindo essas vozes, achando que está ouvindo uma grande coisa, mas que imbecilidade. Por quê? Porque, irmãos, tudo que há, que eu e você temos acesso, foi escrito por alguém. A questão é quem está influenciando esse indivíduo que escreve aquilo que escreve. A palavra de Deus foi inspirada por Deus. Homens usados por Deus escreveram as Sagradas Escrituras. Cerca de 40 autores, num intervalo de mais ou menos 1.500 anos. E quando você lê a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela se interage, ela fala com ela mesma, ela se comunica com ela mesma. Os princípios, as verdades bíblicas estão ali.
E as verdades bíblicas, os relatos bíblicos, cientificamente estão comprovados. Você tem materiais científicos que apontam para o fato de que a Bíblia é verídica. Está aí, é só estudar. Então, irmãos, a pessoa que deseja andar num caminho de justiça, precisa de fato, irmão, irmã, querido, querida, amado, amada, você que me ouve, precisa ter o seu prazer, a sua alegria na lei de Deus, na palavra de Deus, e nela meditar dia e noite. O justo não olha para a palavra de Deus como uma carga, como um peso. É difícil. Eu começo a ler a Bíblia, me dá sono. Eu não consigo, pastor, eu tento. Mas se vai ler qualquer outra coisa, você consegue ler. Olha que coisa insana. Então, o justo é aquela pessoa que vê a palavra de Deus não como uma carga, né, mas como algo prazeroso. Não é? Ele saboreia cada parte das Sagradas Escrituras. Irmãos, como a gente aprende lendo a Bíblia? Sobre todos os aspectos da vida. Sobre todos os aspectos da vida. Quantas coisas brotam do texto, você olha e você fica assim, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, eu nunca tinha observado isso, e você lê a Bíblia, e lê a Bíblia, e lê a Bíblia, a mesma porção que você já leu tantas vezes, você vai lá e de repente você se depara com uma verdade que você diz assim, puxa vida, como eu nunca tinha percebido isso aqui no texto sagrado, porque a palavra de Deus, ela fala conosco. Esse indivíduo, aquele que deseja andar nesse caminho de justiça, medita na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, constantemente, não é? Busca o seu entendimento e busca obedecê-la. A palavra de Deus é vida para nós, amém? A palavra de Deus é vida para nós, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para corrigir, para repreender, para ensinar e para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja habilitado, capacitado e perfeitamente, não é? Usado, ensinado, dirigido para cumprir toda a boa obra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é boa para mim e para você. E o justo olha para a palavra assim, ele tem na Bíblia ele tem na Bíblia a sua fonte de graça, de bondade, misericórdia, de alegria, de felicidade. A palavra de Deus, ela se torna o alicerce da vida desse indivíduo. E ela molda seus pensamentos, suas ações, suas decisões. Quanto mais da Bíblia eu e você conhecermos, quanto mais da Bíblia nós acessarmos, mais isso será usado para moldar os nossos pensamentos, ações e decisões. Mas no passado se dizia isso muito, não é? Hoje até não se diz tanto, mas tem muita gente que acredita nisso, né? No passado se dizia, não leia muito a Bíblia não, porque ler a Bíblia demais deixa a pessoa louca. Não era assim? Quantos não ouviram isso? Tem muita gente que olha para a Bíblia assim, olha só. Mas a verdade é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai moldar os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas decisões. O justo, então, tem uma vida de intimidade com Deus através da sua palavra. Por isso o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O justo se alegra na palavra de Deus, na lei de Deus. O justo também é como árvore plantada junto aos rios de água. Então ele anda no caminho de Deus, ele anda no caminho certo. O justo, ele ama a palavra de Deus, tem prazer na palavra de Deus, mas ele também é como a árvore plantada junto aos rios de águas. O texto diz, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá seu fruto e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. A imagem aqui, irmãos, é uma imagem muito poderosa. Você imagina essa árvore. O justo é como esta árvore plantada em solo fértil, que tem acesso constante à água, e por isso está sempre saudável e frutificando, prosperando, aleluia, amém? O Senhor faz isso, porque quando nós de fato estamos ligados ao Senhor, e nós estamos plantados em Deus, nós temos acesso à água viva,
Quem é a água viva? Jesus. Ele é a água que eu e você precisamos. Ele é a fonte eterna de água viva. Ele disse: quem beber de mim jamais terá sede. Jesus é esta água que vai tornar esta árvore, este justo, esta vida que decidiu viver com Jesus, viver de forma próspera, sempre frutífera. É assim, se você olha para um cristão, olha, entra crise, sai crise, entra situação difícil, sai situação difícil, e esse indivíduo, né, essa pessoa, ele só está prosperando, ele só está vencendo, ele continua, ele passa por cima das lutas, das dificuldades, enfrenta enfermidades, enfrenta isso, aquilo outro, e vai em frente, continua avançando, porque nada pode segurá-lo, nada pode impedi-lo, ele frutifica em todo o tempo. Eu me lembro de uma irmã querida, que estava com uma enfermidade, uma doença degenerativa, e eu fui visitá-la no hospital. Ela estava num estado assim bem difícil, bem delicado mesmo, e eu fui para visitá-la. Quando eu entrei no elevador, eu estou subindo para o andar onde ela estava, e eu falei com Deus, eu disse: Deus, o que eu vou dizer para essa irmã? Que palavras, Deus, eu posso usar para consolar esta irmã? Ela é tua serva, desde que ela nasceu, ela anda nos teus caminhos, ela foi ensinada nos teus caminhos, nunca se desviou, está aqui, Senhor. E ela está vivendo essa situação, que palavras eu vou dizer a ela? E eu fui pedindo a Deus que Ele me desse palavras de encorajamento, palavras para fortalecer a fé daquela irmã, texto bíblico que pudesse compartilhar com ela. E aí, quando eu entro no quarto, era uma enfermaria, tinham várias camas, né, várias mulheres naquele mesmo quarto. E quando eu entro no quarto para falar com ela, ela está alegre, feliz e falando com as suas amigas. E quando ela me percebeu: ô pastor, que bom que o senhor chegou, eu estou falando aqui do senhor para essas mulheres todas. Eu disse que o senhor vai trazer uma palavra de encorajamento para elas, porque nós estamos aqui, pastor, mas a gente confia no Senhor, e para lá, para lá, para lá. Aí o meu coração, né? Oh Deus. Aí fui lá, orei com ela, conversei com ela, né? E tal, orei com as mulheres que estavam naquela enfermaria, e me lembro que foi um por uma das mulheres orando e colocando a causa de cada uma delas na presença de Deus. Por fim, orei com ela, li um texto bíblico, e saí dali consolado, confortado, porque aquela justa, ela estava nas mãos do Todo-Poderoso, passando por uma situação difícil, é verdade, mas confiante no Senhor, olhando para o Senhor Jesus. Não demorou muitos dias, ela recebeu alta, voltou para casa, teve uma melhora. Continuou enfrentando a luta, porque era irreversível aquele quadro, mas ela experimentava de bênçãos, e é uma amiga, né, que eu tenho até hoje, e eu olho para a vida dela e eu vejo a mão de Deus ali, eu vejo o favor de Deus na vida dela. Por quê? Porque é alguém que decidiu andar com o Senhor. É disso que nós estamos falando. Alguém plantado, o justo é alguém que está plantado em bom solo, em solo fértil. E essa pessoa sempre será frutífera. Essa pessoa sempre será próspera, em todos os sentidos da vida. É isso que a Bíblia nos ensina. Mesmo em tempos difíceis, essa pessoa permanece firme, dando fruto no momento certo, e não deixando suas forças se esgotarem. Vocês sabem, eu já compartilhei com vocês, minha mãe é minha mãe 2 vezes, a mãe, não é? Fisicamente, que me gerou, que me deu a vida, me trouxe ao mundo, mas é a minha mãe na fé. Eu sou fruto da fé da minha mãe, ela pregou o evangelho para mim. Minha mãe é deficiente visual, mas eu nunca ouvi da minha mãe, né? Nem nada, nunca ouvi sobre situação alguma de ela reclamar. Claro, tem as dificuldades, mas com Deus, de Deus, nunca. E sempre positivo, né? Ela diz: Jean, crente é alegre, crente é feliz, meu filho. Eu me lembro da minha mãe sempre assim nessa toada. Minha mãe essa semana fez 84 anos. E minha mãe está numa fase que, de vez em quando eu chego lá: oi, tudo bem, lindona? Ela: oi, sabe quem está aqui? Eu sei, quem? O Gilson. Gilson é meu tio caçula. Não, não é o Gilson, não. Eu quero dizer para você que é alguém mais bonito que o Gilson. Ah, o Jean. Falei de manhã, né? Minha mãe é minha mãe. Mas ela está assim, confundindo, às vezes não lembra as coisas. Outro dia eu fiz um teste com minha mãe.
Perguntei assim, mãe, e Jesus? Aí vai, Jesus, maravilhoso, ele é maravilhoso. A senhora sabe quem é Jesus, mãe? Sei. Quem é Jesus, mãe? O Filho de Deus, meu Salvador. Eu fui perguntando coisas sobre Jesus, ela falava tudo. Ela pode esquecer até do filho, mas ela não esquece de Jesus. Por quê? Porque, irmãos, é assim, o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. O justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sempre frutificará e sempre prosperará. Mas eu quero falar sobre o caminho do ímpio. Falei sobre o caminho do justo, é justo que eu fale sobre o caminho do ímpio. Então o salmista também descreve essa situação do ímpio. Então entenda, o ímpio é aquele que aborrece a Deus, não quer saber de Deus. Ele intencionalmente decidiu ser inimigo de Deus. É aquele que rejeita Deus, rejeita os caminhos de Deus, os ensinamentos de Deus. E o salmista diz no verso 4, não são assim os ímpios, são porém como a moinha que o vento dispersa. Enquanto o justo é como uma árvore sólida e frutífera, o ímpio é comparado a uma palha. Enquanto um está bem alicerçado, não é? Plantado, o outro é como uma palha que o vento vai levar para onde quiser levar. É frágil, sem raízes, facilmente levado pelo vento, facilmente levado pelos pensamentos, pelos ensinamentos. O ímpio não tem estabilidade nem propósito, e sua vida é marcada pela inconsistência e pela falta de direção. E não se iluda, irmãos, porque às vezes você pode encontrar uma pessoa que, para a estética humana, da sociedade humana, parece ser alguém próspero, bem resolvido. Mas o que as Sagradas Escrituras estão falando é sobre a essência da vida. O indivíduo pode ser alguém bem sucedido do ponto de vista humano, mas como um ser humano, ser alguém totalmente desprezível, ser como essa palha aqui. Por isso, eu falo sobre essa inconsistência, essa falta de direção, porque quem pode de fato nos dar direção, quem pode nos dar constância, quem pode nos dar estabilidade, quem pode de fato nos pôr no propósito, é tão somente o Deus Todo-Poderoso, autor da vida. Portanto, eu e você precisamos dele e andar com ele. Então o ímpio é essa pessoa. O ímpio não tem estabilidade, não é? O ímpio não é firme como a árvore plantada junto aos ribeiros. Sua vida está à mercê das circunstâncias e das influências externas, dependendo de como as coisas acontecerem na política, não é? Na filosofia, na sociologia, dependendo de quando as coisas acontecerem na casa, na família, isso vai determinar a vida dele. Ele não tem confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus Eterno. Então a vida dele é vulnerável, ele é uma pessoa vulnerável. Está sujeito a essas circunstâncias e influências externas. Mas esse indivíduo ainda busca um prazer efêmero, imediato, para esse tempo. É por isso que você vê tanta gente fazendo tanta maluquice. Porque ele está procurando um prazer que é passageiro, que é temporário, que é sem estabilidade, sem profundidade. Sua vida é volúvel. Ao contrário do justo, não dá frutos que são duradouros. Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse que ele desejava que a gente desse muitos frutos. Ele disse, vão e deem frutos, e frutos que sejam duradouros, frutos que possam alcançar a eternidade. Portanto, o ímpio é alguém que não produz frutos duradouros, frutos que vão para a eternidade. Portanto, que caminho você deseja seguir? O ímpio, ainda, não permanecerá no dia do juízo. Olha o que diz o texto sagrado. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Significa que o destino do ímpio é claro. Ele não permanecerá de pé no dia do juízo de Deus. Sim, no fim,
Os ímpios serão separados dos justos e sofrerão as consequências de suas escolhas. Hoje, irmãos, tanto o justo quanto o ímpio andam nesta terra juntos, recebem o mesmo sol, a mesma chuva, o mesmo oxigênio, recebem na medida, estão aqui. Mas um dia, quando for manifesto o juízo de Deus, o julgamento de Deus, justos serão separados de ímpios. E é isso que o salmista está dizendo, e depois no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai reafirmar, e os ensinos do Novo Testamento continuam a apontar para esta mesma direção. Então, é importante que eu e você tenhamos esta consciência. Por quê? Porque o que o salmista está fazendo é nos alertar que a vida sem Deus leva à destruição eterna. Não é um problema que você vai enfrentar só aqui agora, por alguns instantes, algum tempo. Não, as consequências são eternas. Enquanto a vida com Deus leva à verdadeira prosperidade espiritual. Se andar com Deus, se andar num caminho de justiça, nos leva e nos dá a perspectiva de uma eternidade de bênção, também é importante dizer que andar longe de Deus, por caminhos tortuosos, por caminhos de impiedade, isso implica em que nós colheremos frutos amargos, que tem também a sua continuação na eternidade. Porque tem muita gente que pensa assim, não, então quem agradar a Deus, andar com Deus, quando Deus manifestar o juízo dele, vai ficar com Deus, e quem não fizer isso vai deixar de existir. Não, irmão, não vá nessa conversa não. Não vá nisso aí não, que como diria o outro, é roubada. Não vá nessa conversa, não vá mesmo. Porque o que a Bíblia Sagrada nos ensina é que aqueles que andam com Deus e buscam em Deus a sua remissão, porque os que andam com Deus sabem que são pecadores, perdidos e não poderiam se salvar, não teriam condições de serem aceitos por Deus, a não ser pela interferência do próprio Deus, e essa interferência foi manifesta, tem nome, chama-se Jesus de Nazaré. Então Jesus veio a este mundo, cumpriu o propósito de Deus em nosso favor, e agora ele, Jesus, nos leva para o Pai. Então nós temos a esperança da eternidade com Deus, da vida eterna com Deus. Mas aquele que desobedece a Deus, que anda na contramão de Deus, é preciso dizer, esse experimentará a morte eterna. Não pensa que, não, eu vou fazer o que eu bem entender da minha vida, e aí, daí depois você tem que saber que tem um destino final para você também. Então, irmão, irmã, querido, querida, caminho para o final desta nossa reflexão, fazendo a diferença final entre o justo e o ímpio. Porque no verso 6 do Salmo 1, o texto diz assim, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é perdição, perecerá. Aqui então está a grande diferença. Deus conhece o caminho meu e seu, quando nós andamos em justiça. Pastor, quer andar em justiça? É andar em fé, é andar confiando na providência de Deus, porque Deus fez justiça por nós em Cristo Jesus. Então, ser justo significa ser alguém que abraçou a fé em Cristo, porque Ele, Cristo, é a providência de Deus para que a justiça fosse feita. Então ele acompanha, protege e orienta aqueles que o buscam e vivem segundo a sua vontade. Irmãos, Deus é um Pai amoroso. Ele tem o maior prazer em me receber. Ele fala assim, Jean, você é bem devagarzinho, você, rapaz, mas eu vou te cuidar, eu estou com você todos os dias, eu vou te amparar. Por isso, o profeta Isaías, escrevendo no capítulo 43, ele diz, olha, palavras de Deus para Israel, que serve para mim e para você. Aquele que anda com Deus, a palavra de Deus é aquela que está ali. Olha, ainda que você passe por águas profundas, as águas não te afogarão. Ainda que você passe pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão. Por quê? Porque eu paguei um alto preço para que você fosse meu. Portanto, não tenha medo, diz no verso 5. Eu sou o teu Deus. É isso, ser um justo é ter essa perspectiva. De saber que você vai andar com Ele. No capítulo 43 do mesmo livro de Isaías, versos 3 e 4, o Senhor vai falar ainda mais.
Ele vai dizer, olha, desde que você nasceu eu tenho cuidado de você. E sabe qual é a promessa linda e maravilhosa, Josi? É que ele diz assim, quando você tiver cabelos brancos, eu serei o mesmo Deus, estarei com você. Eu te criei, eu te cuidei, eu te carreguei, eu te salvarei. Coisa linda, né? Só o justo pode ouvir essas palavras. Então ele conhece o caminho do justo, ele protege, ele orienta, ele está junto com o justo, aquele que o abraçou, aquele que decidiu andar com ele. Eles são amparados pela sua presença. Já os ímpios, que rejeitam a Deus e os seus caminhos, perecerão. Não importa quanto sucesso momentâneo possam ter os ímpios nessa terra, sem Deus, os pode interpretar assim, o pastor está dizendo que Deus não quer saber do ímpio. Pelo contrário, Deus está atrás dos ímpios, buscando. E é por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, inspirada pelo Espírito Santo, ele diz, olha, a razão de Cristo ainda não ter voltado é que ele não quer que nenhum se perca. O Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, nos ama a todos, e o desejo do coração de Deus é que toda a humanidade seja salva. Mas a escolha do caminho é minha e sua. Então concluo esta reflexão com vocês nesta noite. O Salmo 1 nos chama a refletir sobre as nossas escolhas diárias. Somos convidados a viver uma vida justa, fundamentada na palavra de Deus, que nos leva a prosperar em todas as áreas de nossa vida. Ao escolher o caminho do justo, somos como árvores plantadas junto aos rios de águas, sempre frutificando e crescendo, independente das dificuldades, das circunstâncias, enfrentamos todas elas. Por outro lado, o caminho do ímpio leva à perdição. Cada um de nós deve se perguntar, qual é o caminho por onde eu estou seguindo? Estamos buscando, de fato, ou eu estou buscando a companhia dos justos, me deleitando, não é, na palavra de Deus e vivendo conforme os princípios da palavra? Eu estou seguindo as influências deste mundo mal, sem raízes, sem Deus? Por que caminho eu estou trilhando? Que cada um de nós nesta noite, você que está aqui, você que está em casa, possa responder para você mesmo. Em que caminho você está andando? No caminho de justiça? No caminho construído por Deus? Na estrada construída por Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. Ou você está trilhando por um caminho que você inventou. Ou você entrou mata dentro e está cortando aí um caminho, tentando fazer uma trilha, dizendo, não, eu sei o que eu faço, eu vou me virar, não preciso de Deus, e eu vou continuar seguindo a minha vida como eu bem entender. Queria convidar você a ficar em pé, enquanto os nossos irmãos do louvor já estão aqui conosco. E aí no seu lugar, eu queria que você refletisse, ao som dessa música, ouvindo o dedilhar deste piano, ouvindo as notas sendo entoadas e entrando na sua mente, no seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, eu peço que você feche os seus olhos. Que caminho você tem trilhado? Você tem trilhado por um caminho de justiça? Pastor, mas não é fácil. Andar com Deus não é fácil. É verdade. Andar com Deus significa andar na contramão do mundo. Significa nadar contra a maré. Se você já nadou contra a maré, você sabe que não é fácil. Mas é possível. Em Deus é possível aprender a nadar contra a maré. Em Deus nós temos forças. E a gente aprende como fazer. E a gente continua avançando e avançando e avançando, confiados nele. Pastor, é mais fácil ser ímpio, é verdade. Se você entra num rio, e você deixar a maré te levar, não precisa muito, se esforçar muito, ela vai te levar.
mas ela vai te levar para longe. E eu queria que você percebesse que nessas águas do mundo, eu e você precisamos da força de Deus, da ajuda de Deus, para continuarmos olhando para Ele, trilhando no caminho de justiça, trilhando no caminho que agrada o coração de Deus. Eu e você somos incapazes para isso. Não há suficiência em nós. Nós precisamos de Jesus. Jesus é tudo em nós e tudo para nós. Mas eu quero que você creia nesta noite que se você se colocar à disposição do eterno e bom Deus e deixar que o Espírito Santo do Senhor, aquele prometido por Cristo Jesus, tome conta de sua vida, te envolva, Ele vai te conduzir, vai te ajudar. E mesmo em meio às lutas, às angústias, às aflições, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros. E você frutificará, você prosperará. Não importam as circunstâncias que envolvam a sua vida. Se você estiver com seus olhos fixos em Deus, você continuará avançando, você continuará prosperando, você continuará vencendo, porque quem luta por você é aquele que é o Todo-Poderoso. É aquele mesmo que disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é esta voz que eu e você precisamos ouvir. Nada mudou. Ele continua nos atraindo, gentilmente, nos chamando. Nesse caminho de justiça, eu e você somos inaptos para andar, não seja debaixo da graça de Deus. Eu quero orar com você, sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos sentimos alguém que não vai conseguir. E é verdade, com nossas próprias forças a gente não tem como conseguir. Mas nessa noite, o que o Espírito de Deus quis falar ao meu e ao seu coração, que com a ajuda dele, sim, nós podemos vencer, nós podemos andar num caminho de justiça. Então eu queria convidar você a vir aqui à frente comigo, para a gente orar, se você desejar. Você está vivendo aí a sua vida, você sabe como é que você está caminhando, e você se conhece, para vir aqui, diante do Senhor, desse Jesus, mais uma vez, se sentindo atraído por essa cruz, dizer: Senhor, está aqui. Eu me sinto incompetente, incapaz, fraco, imperfeito, mas obrigado, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz e ela nos ajuda. E mais uma vez nesta noite eu pude ouvir do Senhor: Pai, o Senhor é tudo que nós temos. Quando os discípulos perguntados por Jesus: olha, vocês também vão me abandonar, né? Pedro diz: olha, para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? E é isso mesmo, sabe, o Senhor, Ele nos vê, Ele nos conhece. O caminho de justiça, irmãos, não é para alguém que é perfeito, mas é para alguém que reconhece que Ele, Jesus, é perfeito. Então o Senhor te vê, Ele me vê, e Ele quer segurar na minha mão e na sua mão, e Ele quer nos conduzir nesta vida de justiça. Ele quer que eu e você trilhemos por esse caminho de justiça. Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos por Teu amor que nos alcança todos os dias. A verdade é que nós somos pequeninos, falhos, fracos, imperfeitos, incapazes. Mas o Senhor, Pai, é tudo em nós. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos envolve, é o Senhor quem nos capacita. Deus, nenhum de nós aqui teria condições de viver uma vida de justo, uma vida que agrada o Teu coração. Mas, Pai, nós Te louvamos porque em Cristo Jesus nós podemos encontrar força necessária para andarmos nos caminhos que o Senhor mesmo preparou, na estrada que o Senhor mesmo construiu. Obrigado, porque o chamado do Senhor é para que a gente confie no Senhor. E a gente está aqui com as nossas vidas entregues mais uma vez, reafirmando os nossos compromissos contigo, para dizer que nós queremos viver esta vida, nós queremos andar pelos caminhos retos do Senhor. Então, Pai, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos que aqui estão, os nossos irmãos, amigos que estão em casa, nesse momento, com a sua vida dizendo a mesma coisa. Eu quero viver, Pai, os propósitos do Senhor para a minha vida. Dá força, segura na minha mão, Senhor,
e me conduz. Pai, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque nós não estamos desamparados. Nós temos no Senhor o nosso socorro, a nossa ajuda. Nós temos no Senhor tudo o que nós precisamos. Por isso te damos graças em nome de Jesus, aquele que faz tudo perfeitamente bem, meu Pai. Amém.